entrevista ao canal Olhar da Luta da Bia Galev, Alex Poatan revelou ser um ser humano, apesar da gente imaginar que lutadores de MMA, em sua maioria, são super-heróis que não temem a nada, e principalmente lutadores como o Poatan, que é visceral, que é nocauteador, que tem aquela cara sempre fechada, aquela cara que faz medo em qualquer um que o vê. Até mesmo esses lutadores sentem medo. No final das contas, não são robôs, não são androides, são seres humanos como a gente. É claro que com uma dose bem maior de coragem, mas ainda assim o medo faz parte da rotina desses atletas. Não vou colocar aqui o trecho da entrevista, porque eu posso acabar levando strike, é conteúdo de outro canal. Eu não quero correr esse risco, mas vou relatar aqui para você, resumir mais ou menos o que foi dito aí pelo Alex Pereira em relação ao Sean Strickland. Tá? Ele teve medo do Sean Strickland, isso mesmo. E foi exatamente por ter medo que ele acabou vencendo da maneira que venceu, sem correr nenhum risco. Ele disse o seguinte, ele relatou que na encarada, na pesagem, ali estava tudo ok, estava de boa. Ele não sentiu nada ali no Strickland. Porém, quando entraram no octógono, quando ele olhou para o Poatan no octógono, ele olhou de um jeito diferente. O Poatan pensou, caramba, esse cara quer me matar aqui dentro, ele vai me matar aqui. E isso o Poatan relatou. Eu senti medo do Strickland naquele momento, eu fiquei com medo dele. E foi o medo que me fez ficar ainda mais esperto, mais atento na luta. E aconteceu o que aconteceu, que foi aquele nocaute brutal aí do Alex Pereira, que o levou a ser credenciado a disputar o cinturão aí contra o Israel Adesanya, e no final disso a gente já sabe. Ou seja, é bom você temer o seu adversário. Vou dar aqui um exemplo do que acontece quando você não teme o seu oponente. Lembra do Luke Rockhold contra o Michael Bisping? Alguém aqui duvida ou discorda que o Luke Rockhold era muito mais lutador do que o Bisping? Não estou desmerecendo o Bisping. Quem me acompanha há mais tempo sabe que eu o considero um baita de um lutador e um merecedor daquele cinturão. O cara que ficou no top 10 a vida inteira dentro do UFC, se manteve sempre na nata, na maior organização de MMA do planeta, não é para qualquer um. Porém, a gente sabe que o Rockhold era muito mais lutador que o Bisping, era muito favorito. O Bisping pegou aquela luta de última hora. O Rockhold, para quem não sabe, já tinha vencido o Bisping em uma luta que ele brincou com o Bisping. Ele finalizou com a guilhotina usando apenas uma mão. E aí nessa luta, o que é que fez aí o americano? Ele desdenhou do Bisping, ele entrou dando risada. Quem não se lembra dele aqui no octógono, com aquela cara de deboche, tipo, esse cara luta comigo, esse cara não merece estar aqui comigo. Aquela cara de deboche total do Luke Rockhold. E a gente sabe o que aconteceu. A mãozada do Bisping entrou na ponta do queixo, meu irmão. Nocaute. O Bisping nem tinha aí um grande poder de nocaute, tá? Ele nocauteou porque o lutador estava desatento, achando que iria vencer a qualquer momento. Não teve nada de medo do Bisping. Se ele entrasse com medo do Bisping, ele teria fatalmente vencido, que era muito mais lutador. Aconteceu isso com o Poatan contra o Strickland. Sentiu medo do adversário e pensou, vou ter que ficar mais atento. Senão esse cara vai me pegar. Esse cara é bom, esse cara é experiente, 25 lutas de MMA. Esse cara é perigoso. Então eu tenho que estar de olho, eu tenho que estar esperto. Foi o que fez o Poatan. No final da luta a gente já sabe, um nocaute lindo e não sofreu nenhum dano, não passou nem perto de perder a todo momento. Se o Poatan tivesse entrado nessa luta com aquela, já ganhei, esse cara não tem nada pra mim, tá tranquilo, cara, fatalmente o Strickland teria tomado conta da luta e provavelmente teria vencido. A gente sabe que o Strickland é muito bom lutador, é um cara que tem volume de golpes, é um cara que se você deixar gostar da luta, ele vai acabar te encurralando e vai ser difícil você batê-lo. Ele poderia gostar mais ainda da luta e levar para o chão, ele tem um bom nível de jiu-jitsu. Então assim, foi muito bom o Poatan ter tido medo, o Poatan tem medo, o Adesanya tem medo, o Romero tem medo. Muito provavelmente o único cara que não tem medo de nada nessa porra é o John Jones, que é retardado, que é maluco, é o melhor lutador de todos os tempos, não vê adversário, e exatamente por isso que ele quase perde para o Reis, muita gente acha que ele perdeu, e para o Marreta e para o Gustafsson. 3 lutadores que não chegam aos pés do John Jones. O Gustafsson até era um grande lutador naquela época, depois acabou entrando em uma fase. Mas o Dominique Reyes é um lutador horrível, um lutador muito ruim. Não tem chance nenhuma de vencer o John Jones. Claramente o John Jones ali entrou, já ganhei esse cara, pô, esse cara não tem nada pra mim. Acabou quase perdendo, como eu disse pra muita gente, ele perdeu. Pra muita gente ele perdeu, eu até hoje tenho dúvidas se o John Jones venceu aquela luta. Eu sou fãzaço do John Jones. Muito provavelmente, não vou ser hipócrita, eu devo ter analisado essa luta com o coração também.
tá? E quanto ao Marreta não que seja um lutador ruim. Eu considero o Marreta muito habilidoso, muito bom lutador, um cara de poder de nocaute e tal, mas o Marreta nunca teve nível para enfrentar o John Jones, cara. Essa que é a verdade que tem que ser dita aqui. O Marreta nunca teve esse nível. E o John Jones não tentou quedar o Marreta, acho que ele deve ter tentado umas 2 vezes, ele poderia ter quedado o Marreta com facilidade e ter acabado com essa luta no ground and pound, seja por pontos ou por nocaute ou até finalização. Ele nem tentou buscar isso daí. Ele quis brincar com o Marreta, ele quis mostrar, porra, eu vou ser melhor que você, como strike que é o que você é. Então, se o John Jones tivesse medo de perder para o Marreta, medo de perder para o Reis e medo de perder para o Gustafsson, ele jamais passaria perrengue contra nenhum desses caras. A gente tem um exemplo disso na revanche contra o Gustafsson. O John Jones passou o carro, entrou mais centrado, entrou sabendo do perigo e não correu risco nenhum naquele combate. O John Jones contra o Cormier, que é 1 bilhão de vezes melhor do que esses caras citados aqui, o John Jones nunca correu risco contra o Cormier, que ainda por cima é um peso pesado. É um peso pesado o Cormier. Ou seja, você vê que quando o cara entra com medo é a melhor coisa do mundo. O John Jones vai entrar borrado de medo contra o Francis Ngannou. E muito provavelmente por isso ele vai vencer, porque ele é 1 bilhão de vezes mais lutador que o Ngannou. Né? Se ele entrar achando que... O cara que entrar contra o Ngannou achando que já venceu, ele vai morrer. Você está entendendo? O Gane deixou esse negócio tomar conta dele. A luta estava fácil para o Gane, estava um baile. De repente ele se viu contra um Ngannou, o wrestler que ele nem o Ngannou sabia que era. Acabou perdendo. Então você tem aqui alguns exemplos de caras que entram pensando que já ganhou e acabam se ferrando. O já ganhou geralmente vai te levar ao fundo do poço. Essa é a minha opinião. Acho normal aí o Poatan ter medo. Todo mundo tem medo nesse esporte, tirando o John Jones, como eu já falei. O John Jones é outro negócio. O John Jones é louco. O John Jones é louco. O cara, quando tem medo, ele geralmente, se ele for melhor que o adversário, ele tiver medo do seu adversário e respeitar, ele vai vencer. Mas e aí, sua visão é a mesma que a minha? Você concorda comigo ou você discorda? Não deixe de opinar aqui embaixo no campo de comentários, se inscrever se ainda não for inscrito, deixa o like se gostou do conteúdo e aciona o sininho da notificação para você não perder nenhum vídeo novo aqui no Cotovelada Giratória. Você vai ficar por dentro de tudo de mais importante que acontece no mundo das lutas. Tamo junto, valeu e até mais.